Meus queridos, diletos irmãos, estamos de volta com mais um conteúdo de Gênesis ao Apocalipse. No conteúdo anterior, nós falamos sobre a missão de Moisés e a situação do povo de Israel, o tormento de Israel, o ministério de Moisés e a mensagem de Deus a Moisés, preparando o mesmo para a grande missão de resgatar o seu povo do Egito. Neste conteúdo estaremos, portanto, abordando sobre alguns receios que Moisés teve quando estava em diálogo com Deus, recebendo a tarefa de resgatar os israelitas que estavam até então escravizados no Egito sob dura crueldade de sofrimento. Nós estaremos, portanto, aqui analisando os receios de Moisés, os protestos, as profecias, as provas, a permissão e o plano. Estaremos meditando no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, versículo 11, ao capítulo 4, versículo 23. Os receios de Moisés, os protestos, quando ele começa a ouvir Deus, ele começa a demonstrar um certo temor. Isso nos faz lembrar de 40 anos atrás, como que Moisés era e como ele agora se procede diante do chamado de Deus. Há 40 anos atrás, Moisés era enérgico. Ele era aquele tipo de indivíduo que não contava muito para agir. Lembra quando ele matou o egípcio e enterrou na areia? No dia seguinte, ele foi aconselhar um israelita que brigava com outro israelita e, suspeitando de que o seu crime teria sido descoberto, fugiu para o deserto de Midian. Ficou 40 anos na escola de Deus até que o Egito saísse de sua vida por completo. Pois bem, esse Moisés agora, ele tem uma reação completamente mais temerosa. Ele começa a tentar questionar Deus. Ele começa a temer, a ter receios. Por quê? Porque passou 40 anos na escola de Deus. Muito bem. Nós temos aqui, portanto, a primeira objeção de Moisés. Êxodo 3, 11 e 12. Nesses versículos, Moisés diz não ser importante o suficiente para aparecer diante do faraó. Veja só, ele se achava menor, mas não era isso diferente naquela época, não é verdade? Pois bem, o Senhor diz a Moisés que estará com ele e o trará de volta ao Monte Sinai. Não, Senhor, quem sou eu para chegar perto de Faraó? Mas Moisés era o guerreiro extraordinário do Faraó, daquele Faraó do seu tempo, há 40 anos atrás. Mas Deus muda situações e muda corações. Vamos ao texto sagrado para vermos aqui a sua objeção. 11 e 12 diz assim a palavra de Deus. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito?
Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aqui Moisés demonstra ser de fato dependente de Deus. O que parece que naquela época ele era meio que precipitado. Mas o que o deserto não faz na vida daqueles que se acham prepotente, que se acham suficiente, não é verdade? E é isso que Deus faz. Então aqui nós temos a primeira objeção de Moisés. Ele se sente inferior ao ponto de não ser capaz para falar com Faraó. Mas o Senhor diz a Moisés que ele estará com ele até que retorne ao Monte Sinai com o povo de Deus. Deus jamais deixaria o seu povo. Nos versículos de 13 ao 15, nós temos a segunda objeção de Moisés. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, olha. Moisés se queixa de não ter autoridade. Olha o que ele diz aqui, no versículo 13. Ele diz assim, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Veja só, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, nessa segunda objeção, o Senhor diz a Moisés que eu sou o que sou, é uma autoridade. Se Moisés se sentiu incapaz de lidar com os próprios israelitas e com o próprio faraó, sentindo-se insuficiente, aí Deus diz: eu sou o que sou, isto é, eu sou Deus sempre, eu sou todo-poderoso, tudo me é possível. Vá, porque eu serei a tua autoridade. Então não tinha desculpa para Moisés. Não tinha desculpa para ele, né? Muito bem. No versículo 1 ao 5, nós temos a terceira objeção de Moisés do capítulo 4 do livro de Êxodo. Vamos aqui, portanto, à terceira objeção de Moisés, né? Moisés insiste que o povo não acredita nele. O Senhor transforma o cajado de Moisés em uma serpente e diz que o povo crerá quando vê o milagre. Evidentemente, essas reações de Moisés foram normais para um ser humano. Não é fácil, não foi fácil para Moisés, eu acredito, na sua época, num país hostil, ditador, ele entrar ali para tirar o povo dali, um povo que rendia lucro para o Estado. Mas quando Deus está no propósito, não tem povo, não tem ditador, não tem ninguém que venha interferir na chamada de Deus, no propósito de Deus, no plano de Deus. E Moisés assim, então, aqui nessa terceira objeção, ele então se sente um ser humano que não seria capaz de ter a credibilidade do povo. Vamos aos versículos, o que diz a palavra de Deus. Veja o que diz o livro de Êxodo no capítulo 4, versículo de 1 ao 5, olha. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhes apareceu?
Mas cadê aquele Moisés valentão, que com poucas palavras já matava e enterrava na areia? Então o Senhor lhes perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda, porque a cabeça é para Jesus Cristo esmagá-la. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Então Deus estava aqui dizendo a Moisés que através dos milagres de Deus, não só o povo acreditaria nele como um profeta de Deus, como também o Egito se submeteria à autoridade de Moisés e o povo seria liberto com braço forte, com braço de Jeová, o grande Eu Sou, o El Shaddai. Nos versículos 10 ao 17 do capítulo 4, nós temos aí a quarta objeção de Moisés. Moisés se queixa de não ser eloquente. O Senhor diz a Moisés que Arão, seu irmão, fará por ele. Você viu quantas objeções de Moisés? Quanta relutância com Deus? Deus sempre prometendo estar presente com ele. E ele sempre pondo um argumento frajuta para tentar se esquivar da responsabilidade da tarefa que Deus estava lhe dando. 10 ao 17, nós temos aqui, portanto, essa desculpa de Moisés. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Não consigo falar bem. Era gago, né? Ela tinha uma deficiência para falar. Mas ele não era assim quando estava estudando as ciências do Egito? Ele não era assim quando estava no comando dos exércitos de Faraó lá atrás? Mas quando Deus coloca o ser humano no deserto da disciplina, ele se esvazia completamente de si mesmo. Evidentemente, agora Moisés estava preparado por Deus. Por quê? Porque agora Moisés era um indivíduo totalmente dependente de Deus. E é isso que Deus faz. Enquanto você achar que você é capaz, que você é o único, é insubstituível, na igreja que você preside, que você toma conta, enfim, no cargo que você possui, enquanto você se achar suficiente, Deus não estará com você, mesmo que você esteja na direção de algum trabalho. Mas a partir do momento que você se esvaziar de você mesmo e aprender que depende exclusivamente de Deus, você será uma bênção capaz de tirar mais do que um povo de Israel do Egito para Canaã. Você será capaz de tudo, porque você se tornou, de fato, dependente de Deus. E é exatamente o que revela essas objeções de Moisés. Esse receio dele, esse medo dele, né? Não sei falar direito, Senhor. Mas Deus dá uma solução para ele. Ah, você não sabe falar direito? É mesmo? Então, peraí. O teu irmão Arão, ele é um bom orador. Arão certamente era conhecido por ser um orador por excelência. E Deus já conhecia, porque Deus nunca abandonou o seu povo. Então o Senhor diz assim, disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Aqui mostra que de fato Deus é o criador do ser humano. Não existe evolução, Deus é o criador por excelência. Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhes concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor?
Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Peço que envie outra pessoa. Teimoso, não é? Ô cabra teimoso. Então o Senhor se irou com Moisés e lhes disse: Deus ficou irado com ele, a paciência se esgotou. Você lembra quando Abraão orou pelos habitantes de Sodoma? E Abraão foi humilde: Senhor, mais uma vez, permita-te pedir. E se tiver lá 40? Para não atiçar a ira de Deus, né? Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus sabia que Arão falava bem. O que isso pode nos indicar? Que Deus acompanhava a trajetória de vida de Arão, o irmão de Moisés. Isso mostra que Deus, ele acompanha a nós e vê os dons que ele nos concede, se está sendo bem executado ou não, etc. E como Arão tinha um dom da oratória, falava bem, ensinava sobre Deus, evidentemente, e Deus sabia daquilo. Deus acompanha a história e a presença dos seus filhos. Maravilha! Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Enquanto Moisés estava com certa mania, certo receio, se opondo ao mandado de Deus, Deus já estava dizendo para ele: Ah, você não sabe falar não? Sei não, Senhor. Pois é, já está vindo aí pelo caminho afora o teu irmão Arão. Ele vai te servir como o orador, aquele que fala. Você vai executar os meus sinais e Arão falará por você. E isso nós veremos, portanto, no nosso próximo conteúdo. Estaremos vendo aqui os receios de Moisés, as profecias. Deus tem um chamado em tua vida? Então nunca diga que você não é capaz. Se coloque na brecha, na vontade de Deus, e é Deus que vai fazer os milagres através da sua vida. Pare de estar aí buscando falsos profetas que mentem em nome do Senhor, que prometem o que Deus não prometeu, que fala o que Deus não mandou falar. É triste ver hoje os evangélicos misturados com um sincretismo religioso desenfreado, que parece que Deus está na boca de todo mundo. E as pessoas parece que não têm experiência pessoal com Deus. Qualquer indivíduo na internet que abre a boca para ele, profetizando, ele já acha que aquilo é Deus. Tudo gira em torno de finanças, de prosperidade, boa vida, etc. Todos falsos profetas, profetas de Baal. Se você tem um chamado de Deus e está relutando com Deus, não se preocupe. Deus tem uma faculdade maravilhosa onde vai te ensinar preciosas lições. É o deserto de Midian. Então, seja temperado, seja manso, seja humilde. Veja o que Deus tem para você fazer aí onde você está. Porque se você for para a faculdade de Deus, do deserto de Midian, você vai sair de lá triturado, mas vai sair uma benção. Deus lhe abençoe, até a próxima, querendo Deus.